Olá pessoal, bem-vindo mais uma vez ao podcast Sob Pressão. Como não podia ser diferente, tem um convidado aqui de peso, um amigo. Ele não é só um empresário bem sucedido, ao meu ponto de vista, mas como também tem um quê de consultor aqui que eu não vou deixar de cutucar ele. Então eu apresento aqui para vocês o Alex Ferreira, da Burgernators. Obrigado, Alex. Valeu, Almir. Valeu pelo convite. Eu que agradeço a presença, sei que seu tempo é escasso. Isso, o nosso. Que para você seria um esforço para vir, não é à toa que a gente tentou umas vezes. Sim, mas faço questão de prestigiar. Só tenho a agradecer. Mais um bate-papo daqueles que vocês já conhecem, que esse cara manja bastante sobre como organizar seu negócio, como planejar seu negócio. Então, o que a gente puder extrair dele aqui hoje, nós vamos fazer isso. Bom, Alex, vamos lá. Quem é o Alex Ferreira? Seu Almir, vamos lá. Alex é um novato no ramo da gastronomia, né? Sempre trabalhei em escritório, né? Até uns 6 anos atrás. E de repente, esbarrando uma galera do ramo, decidi também fazer hambúrguer. E aí do escritório, de todo engravatadinho, bonitinho, social, pulei pra queimar a barriga na chapa. E aí tô como dono de hamburgueria. A minha hamburgueria é o Burgernators, né? São 2 unidades, uma de rua e uma dentro do Itaú, do polo do Itaú. Sim. E a pegada lá é um fast food artesanal, né? Então é comida rápida, porém comida de verdade, né? Então, dentro dessa loucura aí é onde o Alex está internado hoje, fazendo milagre. Internado é boa. É. Bom adjetivo. E assim, a sua trajetória profissional, tem informações que vão além do cara da barriga na chapa. Sim, a formação tem nada a ver com gastronomia, né? Pelo menos diretamente, né? Eu sou formado em economia, né? Matemática, voltada ainda para a área de investimentos. Só que no meio do caminho eu decidi que empreender era o que eu queria, né? E aí, dentro do empreender, veio a gastronomia, tá? Mas a formação é economia. Sempre trabalhei em áreas financeiras ou área de inteligência de mercado e arrisquei implementar um pouquinho de tudo isso aí na cozinha, né? Então hoje eu posso dizer que eu sou um administrador com um pezinho na cozinha, essa é a verdade. Então é um cara que não tinha nada de hamburgueria no sangue, mas cruzou o caminho, gostou da ideia. Isso aí, de hambúrguer antigamente só a vontade de comer mesmo, porque fazer para alguém comer zero. Que ainda não passou a vontade de comer. Não, todo dia, inclusive tô comendo. E o pior é você engordar comendo dos outros e não o seu. Esse é o problema. Por exemplo, um cliente, ele tem sua ideia, seu capital para investir, para injetar num negócio, seja no ramo da hamburgueria ou não, né? Então, falando sempre, claro, na gastronomia. Por onde esse cara deve começar, Alex, na sua experiência, com a sua especialização? Como esse cara deve... O que ele deve pensar antes de abrir um negócio, de alugar um ponto, ou até de definir determinado público ou produto? Sim, eu sempre parto do princípio, Almir, o produto é muito importante, mas ter uma boa gestão desse produto é mais importante ainda, né? Sim. Assim como eu já vi ótimos restaurantes quebrarem, né, mesmo tendo um ótimo produto, e restaurantes com produtos mais medianos, mas conseguem ter uma vida longa aí de empreendimento, né? Então acho que o primeiro passo é planejar. Planejar acima de tudo, né? Quando você planeja, você gera um controle do que tá para vir aí pela frente, né? Então, cara, é fazer uma lição básica, né? Uma planilhinha boba, né? Expectativas de custos, expectativas de vendas, o quanto que eu preciso vender para aquele negócio ser rentável, começar a se pagar. Então, antes, né, de botar a mão na massa, né, de partir para alugar um ponto, construir seu negócio em si, é um planejamento, cara. Sim. Sem números na mão, eu sinceramente acho que você dobra o risco, porque empreender já é algo arriscado, né? Então, isso trouxe o Alex aqui, não é à toa, tá? Esse cara tem uma capacidade de produzir lanche numa velocidade incrível. Sim. Ele assim, eu conheci a nova loja, ainda não tive a oportunidade de estar depois de pronta, né? Estive lá no pré, mas assim, o do totem a receber o lanche, é coisa de, não tem pros grandes. Uhum. Não tem pros grandes, tanto em qualidade quanto em tempo, né? Então, assim, é muito rápido. Como é que você chegou nesse equilíbrio de produtividade, qualidade, sendo que você era a primeira loja sua, você quebrou bem a cabeça ali, né? Como eu falei, eu não era do ramo, né? Então, quando eu abri a hamburgueria, tudo era novidade, né? Desde equipamentos, a montar um prato, operacionalizar a produção daquele prato, né? Para entregar para o cliente, tudo era novidade.
E aí, sentando bastante atrás do balcão, vendo o time trabalhar, você vai tirando algumas lições, né? E uma delas, para mim, foi a mais importante, para o meu nicho, que é ser um fast food artesanal, eu vi que algo muito importante era o tempo de entrega do prato. Então Sim. eu comecei a sentar atrás do balcão, ver o time trabalhando, e eu vi que no começo eu entregava meu prato em 18 minutos, o que para mim era um absurdo. Para uma galera que vinha no restaurante almoçar, que tinha um horário de almoço contado, né? Então, entregar um prato em 18 minutos era um absurdo. E aí, quebrando a cabeça um pouquinho, foi para 14 minutos, 11, 7. Quando eu cheguei em 7 minutos, falei, agora eu tô entregando muito rápido, né? E tudo isso só mudando isso aqui para cá, você não se mexe, cada detalhe muito bem pensado para garantir uma eficiência legal na cozinha. Até que um dia um colega do ramo chegou lá, né, sentou atrás do balcão e falou, pô, Alex, você tá entregando em 7 minutos, mas eu conheci uma hamburgueria no centro que tá entregando em 4. Eu falei, não, impossível. Opa, Comida artesanal, feita na hora, em 4 minutos, é impossível. Ele, não, vai lá conhecer. Visitei lá a operação do pessoal e vi que realmente era possível. Trouxe essa liçãozinha de casa, assisti aquele filme lá, Fome de Poder, não sei se você já viu. sim. Tem aquela famosa cena lá do pessoal na quadra lá, simulando os funcionários batendo cabeça de um lado para o outro, até que eles chegaram num fator comum ali que garantia uma operação eficiente. Somei aquela linha de raciocínio, mas a minha necessidade estrutural ali, e aí comecei a entregar em 4 minutos e para mim foi o auge. Até que então vem a nova lojinha aí do Burgenators, que é a que saiu agora no bairro da Moca, lá eu estou entregando até 1 minuto. Ô, louco. Né? Então, do momento que o cliente tira o cartãozinho lá do nosso autoatendimento até ele pegar, gira em torno de segundos a 1 minuto. Não precisa nem sentar. Não, a gente inclusive orienta na fila, fala, pessoal, não sai da fila, fica aqui na frente que seu pedido vai sair. Meu, Então, assim, quebrar bastante a cabeça, acompanhar bastante, né, entender necessidade estrutural, a necessidade de desenvolvimento de pessoas, sim. né, ter um cardápio inteligente, isso é muito importante, né, tem Sim. muito restaurante que deixa um pouco complexo o cardápio, tenta realizar, na maior parte, uma vontade do dono de querer ter aquele prato, Sim. e não leva tão em conta o que a operação pede, na verdade, né? Uhum. Então, você tem que ter tudo muito bem pensado para garantir um prato sair em 1 minuto. E isso para mim, é o auge aí do Digno de meu parabéns. trabalho. Parabéns. Cara, Porra, em 1 minuto, mano, eu vou te sabia. falar que nem eu acredito às vezes. Eu olho assim e falo, não, realmente tá saindo tudo Puta que certinho. o pessoal do lugar que tem tempo pra comer, isso Não, pra eles é sensacional, maravilhoso. né? É mais rápido que um self-service. Isso, a minha ideia é que o maior tempo seja na fila, né, onde as pessoas estão aguardando para fazer o pedido, mas a partir do momento que tira o cartão, ali tem que ser segundos, né, a gente tem que entregar um prato em segundos, e isso hoje está acontecendo, e para mim Poxa, é uma baita conquista. É possível, então, produzir um lanche, seja ele com salada, com bacon, com picles, em 1 minuto. É possível. Assim, Almir, os 2 pontos é o que eu comentei. Estrutura física, né? Equipamento, né? Que estrutura você tem ali para conseguir transformar esse prato de uma forma rápida, né? Sim. E a segunda é o cardápio, né? Como eu falei, se você tiver um cardápio inteligente, não trava, né? Tem muito restaurante que, como eu falei, ele quer ter aquele nicho por causa só de um cliente específico, mas ele não pensa no todo, né? Então, às vezes, é um prato só que trava todo o resto. Então, acho que a gente, às vezes, tem que abrir mão do que a gente acha que é melhor vender versus o que faz vender mais rápido, né? Então, Claro. equipamentos, estrutura e cardápio inteligente garante prato rápido, com certeza. E quanto o equipamento é importante para essa evolução, para alcançar esse número? Almir, se a gente dividir o peso entre equipamento e cardápio, eu atribuiria o maior peso ao equipamento. 70% ao equipamento. Sério? Porque assim, não adianta eu ter um cardápio enxuto, até com 3, 4 produtos, se eu não tenho equipamento que dê vazão. Se eu não tiver uma chapa que não aguente receber 40 bolinhas de carne, se eu não tiver uma fritadeira que aguente receber 2 quilos de batata por minuto. Então, assim, não adianta ter só o cardápio inteligente se você não consegue fazer ele acontecer rápido, entendeu? Então, a maior parte tá no equipamento, né? Eu sei que nem todo mundo tem condições de começar com uma cozinha com equipamentos de primeira, né? Mas é importante, então, o cardápio acompanhar a estrutura que você está começando no teu negócio, né?
é importante equipamento. A gente teve experiência aqui de um rapaz que começou com o que dava para começar. E aí ele falou, a gente chegou nesse ponto também, mas aí depois, ele falou, mano, depois eu percebi que eu tava errado. Porque eu tava economizando onde não devia economizar. Eu não vou citar nome, mas eu tenho um cliente grande. Cara grande, cara que tá no ramo há dezenas de anos. Sem brincadeira. E eles usam fritadeirinha de bancada, de resistência. Eu falo, mas como? Ele falou, não, Almir, não, a gente se vira bem, isso aqui dá conta. Eu falei, tem 3. E a qualidade, Fábio? Não. Eu falei, mano, pega uma dessas, pega uma Vulca, pega uma Macon, pega uma dessas de primeira linha que você vai produzir muito mais com menos tempo. Não, a gente teve a experiência, não foi legal. Então, assim, você vê que não é uma informação que, claro, que não me convenceu ele, porque eu sabia que isso não é fato. Ele consegue atender, beleza, ele consegue atender, mas ele fica naquilo ali. Sim. Porque o equipamento dele não oferece mais que aquilo. É claro, é a mesma coisa, uma chapa de 1 polegada, com uma chapinha ali da esquina, com uma lâmina de 5 milímetros, 7 milímetros. Que não segura calor por nada. Você colocou 20 carnes, para ela se recuperar vai levar mais tempo. Exatamente. Então, essa mentalidade do dono de entender que o equipamento vai garantir a vazão que ele precisa é importante. Não adianta o dono ter um cardápio inteligente, querer fazer milagre com um equipamento que não dá conta, entendeu? Isso aí é um investimento que eu acho que você tem que fazer antes de montar o teu cardápio. Peraí, para o projeto que eu quero, eu tenho que ter um equipamento. Esse equipamento tem que ser bom o suficiente para aguentar até numa fase onde eu já estou bombando de vendas, né? Sim. Agora, se você começar com uma mentalidade que não, esse aqui eu vou nascer com ele, morrer com ele, não vai acompanhar provavelmente o teu negócio. Você entrega hoje, você falou que tem um número alto na loja nova. A demanda até pelo modelo de negócio, né? Ele tem uma demanda que foi assim, inaugurou, pum, bombou. Já nasceu voando. Já nasceu a milhão. Isso aí. Então significa que você já estava preparado para aquilo, porque você também tem visão para isso, é óbvio. Eu posso afirmar, porque é a condição que eu o conheci, né? De se preocupar, de ser muito, muito, muito detalhista, muito nos aspectos. Então, assim, eu vejo que lá na hamburgueria, na primeira hamburgueria da Conceição, você tem uma equipe reduzida. Mas você tem uma demanda menor do que você tem a demanda atual, da loja atual. São quantas pessoas operam e quantos pratos atualmente você fornece com essa equipe? Na loja do Conceição? Não, na loja da... Na loja nova. Ou ambas, acho que eu vou te falar até de ambas. A gente pode fazer um comparativo. Isso. É uma conta importante que eu faço, né? Eu sempre pego o meu faturamento bruto e divido pela quantidade de funcionários. Isso é um custo que eu gosto de qualificar, que é o CMO, né? Que é o custo de mão de obra. Eu tento sempre ver o quanto cada funcionário está conseguindo agregar de valor para o faturamento da empresa, né? Então, na minha loja, né, a nova, né, eu tenho uma demanda 50% maior do que a loja do Conceição, então é uma loja que já nasceu voando, né, e lá eu consigo fazer esse 50% a mais da outra loja com 6 funcionários na cozinha. Para mim é um número bom, tá? Comparado com outras operações que eu conheço aí, é uma operação que funciona muito bem só com 6 funcionários. Eu conheço cozinhas aí que com a mesma demanda precisariam de pelo menos o dobro. E o que faz isso ser diferente é cardápio, estrutura, como a gente falou aqui. Então isso é um número para mim que é muito importante, é o quanto eu consigo produzir com cada funcionário, né? Tento ser sempre bem otimizado, amigo. Sim, isso é bacana. Não, isso é importante, né? Tem pessoas que acham que mais funcionários quer dizer mais entrega de produto, né? Mais entrega de prato. Eu não associo isso ao funcionário, né? Eu associo isso à operação em si, cardápio inteligente, estrutura, né? Sim. Então, para mim, você tem que ter uma inteligência de cardápio onde você precisa de uma quantidade mínima de funcionários, entendeu? E não o contrário, né? Sim. Acho que são relações assim um pouco diferentes, de quantidade de funcionários e quantidade de pratos sem entregas. Sim. Cardápio manda muito nisso. E dentro do seu cardápio enxuto, qual é o produto que mais sai ali? O básico, cara, x-salada. X-salada. Tem muita gente que cria obras-primas aí, mas o básico sempre sai muito bem. É x-salada. Você falou a palavra-chave.
eu me baseio por mim mesmo. Eu viajo, eu gosto de comer isso, e acabo comendo hambúrguer, muitos clientes, como é o caso, você mesmo sabe, a gente vai sempre estar ali batendo um papo e comendo um lanche. E pra mim é sempre o parâmetro é isso. Então assim, tô no Pernambuco, eu quero um X-salada. Aí eu fui pra Santa Catarina, eu quero um X-salada, porque ali eu consigo medir porque varia, né? Sim. Varia. Por exemplo, no interior, aqui em Salto, Itu, ali, você pede um X-salada, ele vem o hambúrguer, o pão, o hambúrguer, ele vem um presunto, ele vem o queijo, ele vem, você quer com milho? Então, assim, há regiões que alternam a montagem, assim como o Bauru, enfim. Mas o X-salada é uma referência, de fato. Você falou a palavra interessantíssima, que é o que eu tinha em mente mesmo. Gostei dessa confirmação, que é o X-salada. Por quê? Porque é o parâmetro que se tem. Eu adoro bacon. Adoro um X-bacon salada, mas o X-salada ainda é o primeiro lanche que eu peço quando eu chego em qualquer lugar novo. É isso aí. Então, X-salada, ele é o termômetro, né? X-salada é X-salada em qualquer lugar com teu toque, mas ele é a régua perfeita para você medir o nível aí do restaurante, né? Sim. Se o X-salada é bom, provavelmente todo o restante vai ser. Sim. Voltando lá para a área de consultoria, que você é um consultor, você atuou como consultor em algumas empresas. Nas horas vagas. Em algumas empresas teve um sucesso bacana, não foi? Um resultado assim? Sim. Sim, como eu trabalhei em diversas áreas enquanto eu era do mundo corporativo, né, eu já passei por comercial, passei por financeiro, área de inteligência de mercado, então eu tenho uma bagagem bem mista, assim, que dá para contribuir um pouquinho em cada área de algumas empresas, né. Quando eu saí do corporativo e antes de empreender como dono de hamburgueria, eu passei por 2 indústrias, uma de molhos e uma de pães de hambúrguer, e as duas aí eu deixei uma sementinha desde a área de produção até o comercial, né? Passei por todos os quadrados aí na tentativa de deixar uma operação bem redonda. E ainda é um hobby seu? Você ainda executa, participa, ajuda, orienta, trabalha como consultor? Não mais. Nas horas vagas sim, homem, né? Hoje é um pouco mais difícil, eu tô com 2 lojas, então meu dia de 24 horas, no momento tá precisando ser 40, porque tá faltando horas nas 24 horas. Sim. Mas nas horas vagas, sim, eu sempre topo algum projeto, alguém que eu vejo que tá precisando mesmo, né? Então eu arrisco sim, tô sempre no meio aí, porque são coisas que me ajudam a desenvolver, né? Cada pessoa tem o seu desafio, né? E cada desafio você tira um aprendizado, né? São coisas que ou você já fez, né? E essa pessoa tem a oportunidade de, através de você saber que poderia estar fazendo melhor, ou coisa que você não fez e, opa, isso aqui eu não estava vendo, né? Então, o contato com essas pessoas que precisam de ajuda, cara, pra mim é muito rico. Certo. Abre bastante a minha mente. Isso é o lado humano, né? É o lado humano também. Você pega uma empresa como era o porte da Casa do Padeiro, que quando se tornou Casa do Padeiro já foi grande, já era grande, né? No Brás, aquele puta galpãozão lá. Aí você, beleza, Alex, chega aí pra ajudar a gente a organizar isso aqui. Por onde começa, Alex? Por onde se começa essa avaliação? Primeiro você avalia o que você... Por onde começa essa brincadeira? Que eu não consigo, nem faço ideia. Coincidentemente, Almir, tanto a Casa do Padeiro quanto a outra empresa que eu prestei uma consultoria, a empresa de molhos, elas tinham uma oportunidade de melhoria na operação, né, que era produzir o produto, né. Então tinham produtos que se vendiam praticamente sozinhos, né, já tinha uma marca no ramo, mas com o crescimento, né, na Casa do Padeiro, num caso mais específico, eles saíram de uma padaria, a produção era dentro de uma padaria, cresceram tanto e decidiram abrir a fábrica, né? E nessa mudança eles viram que precisavam de uma operação diferenciada da padaria, né? Eles cresceram, viram aquilo ali dando muito certo, falou, cara, eu preciso garantir que eu vou entregar, atender a demanda que está aparecendo para mim. Então eu comecei, né, nessas 2 empresas pela produção, que para mim é o coração de toda a empresa, né? Não adianta você ter um comercial na rua batendo de porta em porta e trazendo bastante venda, se depois que isso internaliza, não se transforma em venda entregue, né? Sim. Então a Casa do Padeiro sentiu esse gargalo, eles tinham um problema de produção, um problema de logística, e eu entrei começando pelo coração deles, que é a produção, garantindo produto produzido dentro do prazo, para a gente também atender o mercado no prazo, né? Foi assim onde eu atuei, e dali nasceram outras ramificações onde eu atuei, mas o coração foi na produção. E o resultado foi fantástico. Tá sendo, né, cara? A minha promessa, quando eu entrei lá, era garantir que eles conseguiriam entregar pelo menos 5 vezes a demanda que eles tinham no início ali, com aquela mesma estrutura, né? Então,
quando eu entrei lá, né, quem me trouxe foram os donos, né, que foram muito competentes, né, na escolha de trazer alguém de fora para tentar ajudar eles a organizar a casa, e a minha ideia lá era que quando eu enxerguei aquele potencial de estrutura física ali, eu falei, ó, aqui eu enxergo pelo menos 5 vezes do que vocês produzem hoje, né? Só que vocês precisam crescer com qualidade, né? Se tentar replicar exatamente esse modelo de operação que está aqui, vão se atropelar, vão receber pedido, não vão conseguir atender, e aí frustra toda uma cadeia, né, Almir? O cliente não compra mais, aí aquele pico de venda no início já começa a virar uma decrescente, né? Então, a gente arrumou a casa, aí a demanda naturalmente foi vindo, né, e sendo bem atendida, uma demanda que só tende a crescer até hoje, né? Sim. E esse modelo de implantação que você fez, de implementação, né, de arquitetura ali, como dizer, estrutura, porque eu lembro das mudanças, eu lembro do início, né, eu entrei, eu não lembro de você na casa do padeiro, mas a gente deve ter se cruzado lá em algum momento, que foi no começo, fui lá fazer a minha parte. Foi bem no começo, né, eles me chamaram quando a casa do padeiro tinha 3 meses, né, ela tava de uma forma bem caseira ainda, né, com estrutura chegando, né, então os recursos que eu tinha lá eram os mais simples possíveis, né, que era uma planilha de Excel, ainda não tinham sistemas robustos, tinham poucas pessoas, equipamentos ainda não tinham chego, né, com aqueles baita forno de produção, então eu fiz o que dava dentro daquelas condições, né, mas muito cedo ali eu projetei que dava para crescer pelo menos 5 vezes, desde que tivesse uma inteligência ali instalada, né, para eles conseguirem crescer com qualidade. Sim, então, minha temporada lá foi curta, foram 5 meses. Ah, tá. Mas foi bem, você citou um ponto muito interessante, que eles tiveram não é coragem que se fala, tiveram a consciência de chamar um cara especializado para alavancar ou estabelecer um padrão de atendimento e entrega, né? Porque assim, eu vejo muito gente assim, o cara ele tem ali já, a gente falou do início da casa do padeiro, mas não é só no início que se muda a direção de uma empresa, você pode mudar ela a qualquer momento, uma vez que você cria ou projeta crescimento, ou percebe falhas, ou percebe, me corrija se eu estiver errado, ou percebe que você tem potencial, você fala, pô, eu vou mudar isso, só que as pessoas têm resistência a trazer alguém de fora para dizer para eles o que fazer. É muito comum, não é? É muito, né? Tem muita gente a mente fechada e tenta por conta própria abraçar o mundo, né? E a gente não é bom em tudo, né, Almir? A gente é especializado normalmente em algumas coisas, mas tudo não, né? Então, como eu falei agora há pouco, a competência foi deles de pedir ajuda, né? Podia ter sido o Alex, assim como de outro profissional. Sim. E a consultoria, ela é isso, né? Acho que ela existe de uma forma preventiva e de uma forma corretiva. A preventiva, como a Casa do Padeiro, quando cresceu, eles queriam começar a planejar processos, estruturar processos para crescer bem. E tem a corretiva, que é pessoas que já estão no meio do caminho, atropeladas e querem uma salvação. Mas a consultoria, nos dois casos, eu acho que elas são muito úteis, desde que o dono esteja aberto para receber, né, Almir? Porque tem gente aí, mente fechada, que... É esse o ponto, é isso que me surpreendeu. Assim, me surpreendeu não, porque para mim isso é uma constante. Mas é o que eu mais vejo, pessoas resistentes a isso. Não, o cara, ele se vira, não, nós sempre fizemos assim. Essa é a frase mais comum dentro de empresas, principalmente se elas forem familiares, algo do tipo. Nós sempre fizemos assim. Pô, mas o sempre não é igual. Eu lembro uma vez, nós estivemos na Vila Mariana, que você tinha um ponto, aquela casa, puta, que casa bacana, lá que você visitou, você avaliou, você planejou, projetou montar aonde seria segundo Burgernators, era Mariana mesmo ali, era Vila Mariana. Era um prédio assim, abandonado, largado, mas uma estrutura, uma arquitetura. Tinha um estilo. Ele tinha uma essência. Alto, terreno estreito, pé direito alto, você cruzava aquele casarão abandonado e no fundo tinha um terreno... coisa... Puxou do fundo do baú, já nem lembrava desse caso aí. Teve uma pergunta que me fez lembrar. E a gente esteve lá, acho que eu fui 1 ou 2 vezes, não me recordo. E por algum motivo, eu acho que foi pré-pandemia, por algum motivo você não abriu. Aí minha pergunta vem baseada nisso. Quais aspectos mais importantes deve-se considerar na escolha de um local?
para montar o seu negócio, seja lá qual for o ramo dele, claro, falando de gastronomia, sempre, Sim, claro. acho que assim, uma decisão de empreender, Amir, tudo tem que conspirar a favor do teu projeto. Se tiver muito resistente, pô, isso aqui eu tô insistindo demais para dar certo, não é para ser, entendeu? E naquele ponto específico, eu tinha o ponto, que era lindo, maravilhoso, era um imóvel que só tinha aquele telhado rústico, as paredes de tijolinho, mas não tinha hidráulica, não tinha elétrica, tinha nada. Eu ia construir ele do zero e aí tudo bem, né? A gente deixaria ele como precisasse. Mas o problema ali foi o dono do imóvel, né? O dono do imóvel ele não queria fazer um contrato de locação bom, né? Não sei se todos sabem, mas é importante saber, quando você faz um contrato de locação de um ponto, existe o contrato da modalidade 5 anos, 60 meses, onde você garante a renovação automática do seu ponto, né? Então, é a forma mais segura de você abrir um comércio, garantindo que se você quiser renová-lo por mais 5 anos, essa escolha está na sua mão e não na do proprietário, né? E o proprietário lá, ele queria renovar o contrato, ele queria fazer um contrato de 59 meses, mas não queria de 60, justamente porque ele sabia que eu teria a meu favor a questão da renovação. O que para mim era uma bobeira de estabilidade, de renovação, de renda para o ponto dele, e ele já via de uma forma errada, né? Então, aliás, ele via isso como uma forma negativa, né? A minha estabilidade no ponto dele. Sim. Então, isso para mim era um ponto extremamente importante, porque ninguém abre uma empresa com prazo de validade, né? Então, eu jamais arriscaria abrir uma empresa ali e depois de 59 meses alguém decidir que eu podia não estar mais ali, né? Então, esse foi o passinho que eu dei para trás. Então, o imóvel era ótimo, mas um dos pontos que é importante, que é a questão da locação, não avançou. Então, eu não ia correr esse risco e, como eu falei, quando um dos pontos não dá certo, né? É porque não é para ser. Sim, então, não arrisquei e a ideia morreu ali. Eu achei muito interessante, inclusive, essa sua posição. Porque dificilmente a pessoa considera. Você vê um detalhe. Um detalhe bobo. Quem ia se incomodar com um mês a menos? É um detalhe bobo. Mas esse um mês muda o andamento do contrato, que você teria exclusividade ou prioridade na renovação automática. Pra gente que empreende normalmente no imóvel de outra pessoa, dificilmente alguém compra o imóvel para empreender, né? Imagina você gastar 500 mil reais num imóvel para ainda fazer o custo da obra em si para transformar no restaurante. Aí fica inviável. Então é por isso que a gente empreende normalmente de aluguel, né? Sim. E isso não tem nenhum problema, né? Agora você só tem que estar atento às letras pequenas, né? Que senão num detalhe como esse, chega no final do seu contrato, se o proprietário agir de má fé, ele vai falar, poxa, mas estava aqui que você concordou em não ter a renovação automática do seu contrato, então ele pode agir de uma forma abusiva, né? Então, sei lá, se o seu contrato era 5 mil, tá na mão dele jogar isso para 10 mil no novo contrato, né? Quando você tem um contrato a longo prazo, os aumentos são mais controlados ao IGPM, né? A inflação no anual, né? Então eu não me deixei na mão desse proprietário e preferi dar um passo para trás e não arriscar. Sim, porque na verdade seu instinto, e além da lógica, né? A lógica de construção de uma identidade, de um negócio que você vai investir. O Casarão era maravilhoso, mas estava completamente sem estrutura. É isso que você falou. Só tinha parede e teto. Exato. Teria que refazer tudo. Era grande, comprido o terreno. Mas você vê aí, pessoal, tá aí uma dica fundamental. Isso é importante, né? Fundamental. Não é porque não é a emoção que deve conduzir um início de um negócio. Jamais. Como nós já vimos acontecer. Não é a emoção, é a lógica. Opa, peraí, meu negócio tem isso, como que eu vou chegar daqui 59 meses e o cara fala, é o que você falou? Não, agora o aluguel dobrou. Não, agora eu quero casa, eu quero que você saia. Pô, mas agora que eu fiz minha identidade, agora que começou a retornar, porque quanto tempo levaria para recuperar o investimento, levando em conta uma ascensão comum de um negócio, né? Que não é, alguns como o que você fez agora, bomba de início, como o próprio Douglas, que esteve aqui com a gente no Conceição, abriu de início, ele já bombou, encheu, mas não é o comum. O comum é você angariar o cliente, você construir a identidade, você ir crescendo aos poucos. Aí quando você consegue, o cara fala, meu amigo, você não leu a letrinha miúda? Exato. Então, fica a dica aí, pessoal, muito relevante, acho que é uma das mais relevantes aí para se atentar. Não é porque tem tudo, o lugar é perfeito, nível de localização, de estrutura, porque já não tinha, então você não tinha que devolver como estava. Você poderia investir, aquilo ficaria ali, que nos contratos geralmente você tem que devolver como estava. Então a parede que você fez tem que tirar, o azulejo que você pôs pode deixar. Então assim,
quando se fala em imóvel alugado, tem um monte de regras que precisam ser seguidas, né? Exato, exato. E vou adicionar só uma informação, porque eu aprendi isso no meio do caminho, tá, Almir? Tem essa questão do contrato, né, de 60 meses, e também é legal você se atentar se tem alguma questão de se o imóvel for vendido, sei lá, para uma construtora, o que acontece com você, né? É legal ter dentro do contrato, considerar uma possibilidade de você sair porque o dono vendeu o imóvel, então colocar lá alguma cláusula de ressarcimento do prazo que falta, algum tipo de indenização, né, se você achar que você está abrindo um local onde possa do nada sair um prédio, aqui em São Paulo tá imprevisível, você pode estar seguro de que ali nunca vai sair nada e do nada você vê uma plaquinha de venda na casa do lado, a placa do outro e você está no meio, com certeza você vai sair. Então é bom essa cláusula também, atento em caso de rompimento por uma venda do imóvel, né, por parte do proprietário, se você vai ser indenizado de alguma forma, né? Mais uma dica importantíssima. Essa vale ouro também, viu? Importantíssima. Essa é boa. Vamos lá, vamos para mais uma questão, que você sabe que você veio aqui para ser questionado. Isso aí. É que você está implantando, eu tenho uma pergunta aqui que ela vai um pouco na contramão da forma com que você atuou, principalmente na segunda casa, mas acho que a gente pode partir para a primeira, que é um bom exemplo. Resistência de funcionários. Você pegou o bonde andando lá. Você pegou o bonde andando. O pessoal estava lá, você pegou a hamburgueria, eu me recordo como foi, assim, por alto. Então ela já tinha o nome, ela tinha um modelo de trabalho, ela tinha os equipamentos atuais, né? Mudou, acho que se mudou foi pouquíssimas coisas, né? Se mudou foi para melhor, mas a estrutura... Você evoluiu... Herdei 100%. Você evoluiu basicamente processos, porque o equipamento já estava muito bem amparado, já né? Era uma Ferrari. Foi muito bem montado. Parece que era isso aí, já era uma Ferrari. Como você lida com a resistência à mudança por parte dos colaboradores? Assim? Como você introduz aquela situação sem ofender, porque a gente sabe que hoje o patrimônio, o capital humano, ele é um dos mais delicados em todo esse contexto. O contrato é importante, a localização é importante, mas são decisões definitivas. O funcionário nunca é, né? Ele oscila, o cara muda de ideia, ele arruma outro trampo, ele muda de ramo. Como você lida com as mudanças, assim, ali, assim, eu quero mudar para esse, o processo vai ser assim, de uma pessoa que estava trabalhando já, num ritmo diferente do que você pretende fazer. Como você lida com isso? Toda mudança gera uma adaptação, né, Almir? Inclusive lá na minha loja hoje está passando por uma mudança que é simples, mas se encaixa exatamente o que a gente está falando. Lá hoje a gente trabalha com bebida latinha, né, o cliente pede uma bebida, entrega a latinha, e exatamente hoje, virou refil. Então agora quem se serve é o cliente. Parece uma mudança boba, ao invés de entregar a latinha, entregar um copo vazio para o cliente se servir. Então, assim como para a gente é uma mudança a ser instalada ali, para o funcionário também só que na cabeça dele, ele tende a ver de uma forma um pouco mais complexa. Então, a questão é treinar, né, mostrar sempre benefícios acima de tudo, né, e fazer o cara vestir a camisa com a gente, né. Eles tendem a ter um pouquinho de resistência, mas isso é normal do ser humano, e o nosso papel como gestor é mostrar que toda mudança tem algum benefício, né, tem algo de positivo em contrapartida. Sim, não só para casa, né? Para ele como profissional, para todos, né? Porque ele vai levar aquilo para diante. Né? Exato, né? Toda melhoria a gente constrói para trazer um trabalho mais fácil, né? Inclusive isso é algo que eu sempre levo para as empresas, é uma operação suave, né? Onde eu falo que é uma correria boa, né? A gente está correndo, mas porque as coisas estão saindo. A gente não está correndo batendo cabeça, não tem ninguém para onde eu vou, o que eu faço, não. É correria, é uma engrenagem. A engrenagem está girando e tudo está acontecendo, né? Então toda mudança tem que ser transmitida de uma forma bem positiva, clara, né, e funcional para que eles consigam executar isso na prática. Tecnologia. Então eu sei que vocês utilizam totens, que já é algo atual, autêntico, que facilita um atendente, a menos, a pessoa ali, a calma dela em escolher o que precisa, então montar o lanche do jeito que ela quer. Qual a importância você vê da tecnologia no ramo alimentício ali, do fast food, né, que é o que é
Sim, cara, acho que a tecnologia está em todo lugar, né? Hoje a gente não consegue fugir dela, a não ser que você queira virar um homem das cavernas, né? Que ainda assim é difícil, né? Tem muito ainda, viu? Tem muita gente no caderninho, né? Tirando pedido à mão, né? Papelzinho. Então, Esse isso. papelzinho na mesa, você paga quando você sair. Exatamente. Então, em 2019, quando a gente abriu a loja, né, o autoatendimento ainda era novidade, né? A nossa loja, eu costumo falar que ela não tem garçom. Ela tem 4 computadores lá que cumprem o papel do garçom e o cliente obrigatoriamente tem que passar por ele, se servindo ali no digital para fazer seu prato, né? No começo teve uma resistência, mas hoje, por exemplo, já não seria uma novidade, seria algo muito óbvio que tem que ser um autoatendimento, sabe? Eu não consigo, inclusive, me ver sem autoatendimento. Hoje acho que você se servir em qualquer comércio como você se serve em casa, pedindo seja um iFood ou seja de outra forma, é algo que tem que existir em qualquer canal, né? Então, o digital para mim é o coração da minha loja hoje. A minha loja ela é movida a um cardápio digital, né? Então, é essencial desde o salão, desde o delivery. Sem isso aí a gente não convive, não. Então no Burger Nators podemos dizer que a tecnologia está em todos os setores ali. Todos. Ela é o coração da loja, totalmente, né? O autoatendimento lá é o coração da loja. E qual a projeção aí? Você pensa em ter mais lojas? Como é que você vê essa parte? Cara, Almir, eu não planejava até 2 meses atrás ter a segunda. Mas assim, é ocasião, né, cara? Não é só a vontade. Às vezes a oportunidade aparece e você viabiliza e faz sentido, né? Mas se for falar 1 ano atrás, eu não tinha intenção nenhuma de ter mais uma loja. Eu sempre quis focar ali naquele quadrado, fazer ele bem feito, né? Sim. Eu sou sozinho, né? Você sabe, sou carreira solo ali, não tenho sócios. Uhum. Então, na operação, para mim, operar uma loja já era algo trabalhoso, mas como eu falei, a ocasião me fez aceitar um novo desafio aí, que é uma loja dentro de um centro empresarial, né? Então eu achei que o desafio era coerente com o que eu conseguiria tocar. Então só por isso ela veio. Agora, se eu vou abrir uma terceira loja, Não tem plano para isso, mas não também tenho. nada que impeça Mas é de o que eu falei, há aparecer. 1 ano atrás não tinha, né? Mas Sim. esse projeto veio muito redondo, dificilmente eu não tentaria viabilizar ele. Sim. Pandemia. Não tem como não falar, porque a pandemia balançou o mercado, agitou o mercado, Bastante. alavancou um monte e quebrou um monte. Uhum. Como é que foi para você a pandemia? Você já tinha hamburgueria? Como é que foi para você esse momento, essa fase? Cara, acho que toda dificuldade sempre traz algum aprendizado pra gente, né, Almir? E a pandemia, ela primeiro me deu uma surra, né? Porque eu fechei 5 meses, né? Quando veio lá em março de 2020 a notícia lá que o comércio ia ter que baixar a porta, eu falei, complicou, porque eu não tinha um delivery bem estruturado. Meu delivery, eu confesso que era uma péssima experiência, eu não conseguia garantir uma mesma qualidade de prato no delivery igual eu fazia no salão. Então, quando veio essa regra de fechar as portas, baixar as portas, né, só para retirada ou viagem, eu falei, ferrou, porque eu não tenho essa operação aqui redonda para garantir uma experiência bacana. Então, eu fechei as portas na pandemia, fiquei 5 meses fechados. Em agosto de 2020, quando eu vi que esse negócio de pandemia não ia acabar, a gente achava que era uma gripezinha, né? Que ia passar Sim. 3, 4, 5 meses. Quando eu vi que era longo, o Alex voltou, né? Levantou as portas e com a cabeça totalmente voltada para delivery, né? Então, para mim foi um desafio, porque no meio da pandemia eu precisei mudar o nome da empresa, né? Por algumas estratégias, e aí eu falei, pô, quem que é o Alex agora, no meio da pandemia, com milhares de restaurantes dentro do iFood, com um nome novo lá, que é o Burgenators, né? Eu falei, eu dobrei o desafio. Se eu não tripliquei, no mínimo dobrei, né? Então, o Burgenators nasceu no meio da pandemia, tanto o delivery quanto o salão, e felizmente só trouxe aprendizado, Amir. Então, antes da pandemia, a minha outra marca tinha nota 3.8 no iFood, a minha marca recentemente passou aí por 16 meses consecutivos com nota 16. E para mim, cara, isso é uma conquista absurda, né? Então, hoje eu consigo garantir no delivery uma experiência idêntica ou muito próxima do que é o do salão, né? Para a gente conseguir mais de 1.000 avaliações que garantam uma nota 5 dentro do iFood, né? Então, a pandemia trouxe aprendizado.
Muito aprendizado. Entender o comportamento do cliente, o que que ele gosta de receber, a forma como ele gosta de receber em casa, foi um aprendizado gigante. Sim, sim, foi o que eu disse. Alavancou quem estava ali com condições de construir, de criar, de esperar o momento, de inovar, de apostar. Sim, Mas tinha gente que tinha tudo isso, mas não conseguiu segurar a onda, né? Porque foi pesado o negócio. Abre, foi. fecha. Abre, fecha. O cara abria, enchia de insumos, no outro dia É fechava. isso aí. Aí tudo aquilo que você tinha, fazia o que com aquilo? Faz churrasco pros amigos. Exato, E né? abre de Então, novo. Não vai abrir, não. Puta, eu lembro, foi trash mesmo. eu acho que talvez a gente chegue nesse ponto aí mais pra frente, mas aí o que pesou para eu conseguir aguentar as pontas foi a parte de gestão, né? Sem a gestão que eu precisava ter ali, eu não teria aguentado essas oscilações aí nem por um mês, Almir, porque é o que você falou, foi pesado. Foi pesado. Qual o maior desafio você enfrentou como consultor? Uhum. Que você teve mais resistência? Mesmo o cara abriu as portas para você entrar, mas a galera, ou processos, ou espaço físico, qual foi o maior desafio que você encontrou como consultor nessa sua jornada de consultor? Almir, o mais desafiador é sempre o ser humano em si, né? Então, pegar donos com a mente um pouco limitada ou fechada é difícil, né? Pelo menos, quando chego com o papel de consultor, a ideia é abrir a mente para um modelo novo de negócio, né? Só que nem todo mundo está com a mente aberta o suficiente para pagar para ver aquele modelo ser implementado. Então, tem gente que pede ajuda, mas não quer ser ajudado, né? Já houve projetos que eu cheguei com cozinhas muito bem montadas e só que o dono não queria transformar aquilo ali em uma Ferrari. Na cabeça dele tinha que fazer daquela forma, como sempre foi feito. Então você se sente com o seu papel em vão ali, já que quem pediu ajuda não tá disposto a aprender. Então o maior desafio é sempre a cabeça de quem pede ajuda, né? Nem todo mundo tem a mente aberta para ouvir, às vezes até o que não quer, né? Então, Sim. Eu vou um pouco além numa pergunta aqui que me veio à mente agora. Eu estou aqui imaginando o seguinte: o Alex não vai ser consultor de todo mundo que vê a gente na internet, não vai ser. Mas o Alex tem informação que serve para todo mundo. sim. Tem informação, só o que a gente jogou de informação hoje aí para quem tá assistindo na íntegra, se tiver um papelzinho anotando ali, bicho. Não é possível que um quadradinho ou outro ali eu não consiga Não, contribuir, você né? vai contribuir muito. É a questão se ele vai aplicar aquilo. Se ele tá entendendo que a gente está querendo passar isso de forma a ele evitar ou ele melhorar o que ele já tem. Eu tenho uma hamburgueria, um exemplo. Eu tenho uma hamburgueria, eu vendo 100 hambúrguer aqui por semana, mas eu queria mudar, eu queria dobrar. Ele vai pegar um parte do que a gente passou, mas ele vai procurar informações, vai até fazer pergunta aqui pra gente, para que a gente possa orientá-lo e esclarecê-lo, as dúvidas dele. Quanto tempo leva uma consultoria de algo em andamento? Uma hamburgueria, para ser mais exato, porque senão a gente vai ficar muito amplo aí. Uhum. Uma hamburgueria de 3 funcionários, 100, 150 hambúrguer por semana, não sei, eu tô falando números aleatórios. Uma hamburgueria pequena, quanto tempo o cara ele levaria para alinhar as coisas dele? Se ele aplicasse um pouco da métrica do que lhe falamos, além de algumas dúvidas que podem surgir, ele pode perguntar inclusive pra gente aqui. Quanto tempo você acha que é necessário para o cara reestruturar algo em funcionamento? Legal. Pequeno. Almir, quando eu sou procurado, eu normalmente oferto algumas coisas. Você quer ajuda num quadrado específico, ou eu posso ser um pouco mais ousado e meter a mão em tudo, assim, todas as áreas aí da empresa, para a gente fazer fluir mais rápido, né? Normalmente as pessoas aceitam o pacote inteiro, né? Fala, cara, me ajuda em tudo que você achar que tem para contribuir, né? Então, para uma hamburgueria pequena, 3 pessoas precisando de ajuda, é mais fácil, né? Querendo ou não, é mais fácil, né? Imagino que se uma hamburgueria tem 3 pessoas só, ela tem um volume de vendas ainda com uma estrutura enxuta que é fácil de mudar, né? Então, com 1 ou 2 meses assim, dá para fazer uma mudança legal, né? Uma mudança de operação, uma mudança de gestão, né? E aí tem um outro quadradinho que é uma mudança de marketing, que em paralelo dá para caminhar junto. Então, bacana, tá vendo aí, pessoal? É possível. É possível. É possível. Então, mesmo que esteja andando, é possível melhorar, é possível evoluir, não leva tanto tempo. Então, você não precisa de fato de um consultor para fazer isso. Você precisa entender o que está funcionando, o que não está funcionando. E você pedir precisa ajuda. relatar, e aí você pode pedir ajuda para nós, ou você pode procurar ajuda na internet. Está repleto de informações relativas à sua área específica. Então, se é gestão, você vai Sebrae mesmo. É uma ferramenta fantástica para quem precisa Sim. organizar seu negócio. Conhecimento não falta hoje. É isso aí. Hoje está na palma da mão. É isso aí. Então, assim, agora é o momento que você olha para aquela câmera ali,
Fazer o Fala jabá. sobre seu negócio, Vamos Ferreira, lá. contigo. Quem quiser conhecer um pouquinho do meu trabalho como dono de hamburgueria, né? A Burgenators, ela tem 2 unidades, uma está ali próximo ao metrô Conceição, a outra já é um pouco limitada ao público porque é dentro de um centro empresarial por uma empresa específica, né? Mas eu tô nas 2 lojas sempre, né? Então tô lá acompanhando o time. E quem quiser bater papo além do dono de hamburgueria, é só dar um oi lá no Instagram da hamburgueria, Burgenators, @Burgenators. E toda a troca de ideia, com certeza vai estar à disposição ali para a gente agregar valor aí para a galera. É isso aí, meu amigo. Muito Fechou? obrigado. Uma boa semana para todos nós aí e até o próximo episódio, Valeu, pessoal. Samir. Um abraço. Até mais. Valeu, mano.